Olá, meu amigo, tudo bem com você? Aqui está tudo tranquilo. Hoje eu trago um pequeno e corrente assunto relacionado com a manutenção e reparação das placas eletrônicas. Hoje eu vim dizer para você que nem todas as avarias significam um curto na placa, pois uma placa eletrônica é composta por vários componentes que podem queimar ou entrar com algum tipo de defeito e não manifestar o curto. E quando o meu amigo iniciante se preocupar apenas em procurar os componentes que estão em curto, pode levar uma grande eternidade a procurar a avaria numa placa e não achar. E um erro bastante comum das pessoas que estão iniciando é até de encontrar componentes que estão bons e que devem bipar e achar que estão com algum tipo de defeito ou curto. E o grande desafio também para as pessoas que estão a iniciar é de achar que os resistores com baixo valor ôhmico estão com algum defeito, pois eles têm a tendência de medir um curto ou um valor ôhmico muito baixo, bipando na escala de continuidade, que indica um valor totalmente baixo. Portanto, com esse vídeo aqui, vais ter o conhecimento de que nem todos os componentes que estão a bipar significa que estão queimados e que nem todos os componentes queimados vão entrar em curto, vão começar ali bipando. E nem todas as avarias significam que a placa eletrônica está em curto, pois também tenho recebido várias dúvidas, mensagens de pessoas que estão iniciando no ramo da reparação de eletrônica, simplesmente procurando por curto, enquanto que não há curto nenhum na placa eletrônica. Achar que todas as avarias significam que a placa está em curto vai ser um caminho muito longo que vai percorrer para aprender a reparar os artigos eletrônicos. Com isso, eu quero abrir a sua mente para que tenhas várias imaginações e essas imaginações vão te levar a ter o conhecimento bastante vasto e completo na reparação das placas eletrônicas. O que é uma avaria em placa eletrônica? A avaria é quando um componente ou vários componentes deixam de desempenhar a sua função principal. E para poder aprender a consertar as placas eletrônicas, em primeiro lugar, deves conhecer os componentes pelo seu nome e conhecer a sua função dentro da placa. Conhecendo os componentes e a sua função, vai ser muito simples saber quando ele estiver queimado. Eu vou dar aqui alguns exemplos de alguns componentes. Por exemplo, o fusível. O fusível é um componente de proteção e normalmente ele deve bipar ou medir o curto quando formos a testar o mesmo na escala de continuidade. Se ele for a deixar de medir o curto, significa que ele está rompido e a sua principal função não vai ser desempenhada pelo próprio componente. Então, logo, se ele for a queimar, ele deixa de bipar. Muito bem, vamos para outro componente. Temos o resistor. Resistor é um limitador da corrente. E se ele deixar de desempenhar a sua função, simplesmente ele vai ficar aberto. Atenção, ele não vai entrar em curto. É muito difícil esse componente aqui ele entrar em curto. Ele simplesmente não vai permitir com que a corrente flua de um ponto para o outro. E quando ele for a se comportar dessa forma, significa que ele já está queimado. O outro exemplo é do diodo. O diodo é um componente que permite a passagem da corrente de um único sentido só. E se ele for a queimar, ele simplesmente pode entrar em curto, impossibilitando a conversão da corrente alternada em corrente contínua, ou simplesmente da tensão
alternada em tensão contínua. E se ele for a começar a bipar, significa que já está queimado e não poderá ser mais usado na eletrônica. E se eu não conhecer o funcionamento básico do diodo, não tem como eu saber quando é que ele está queimado e quando é que ele não está queimado, porque nem sempre ele também vai medir o curto. Há aquelas situações em que ele não vai medir nada, estando totalmente aberto, e também há aquelas situações em que ele vai baixar o seu valor, nesse caso medindo valores muito baixos, valores em milivolts, e também haverá aquelas situações em que ele vai medir ou vai conduzir em todos os sentidos, estando com fuga. Então, antes de aventurar a reparar as placas, eu tenho que começar a estudar a eletrônica conhecendo o princípio básico dos componentes que compõem uma placa eletrônica, conhecer os seus nomes e conhecer a função de cada componente. Essa técnica é a argamassa que vai te facilitar a entender e compreender a eletrônica de uma forma simples e clara. Assim como falamos do resistor e do fusível. E se eu não conhecer o princípio ou a função básica de um resistor, não tenho como saber quando é que ele está queimado e quando é que ele está bom. Eu vou estando cometendo toda hora o mesmo erro de pegar um resistor com baixo valor ôhmico e dizer que ele está queimado. Eu vou pegar o fusível aberto e dizer que ele está bom. E vou pegar um fusível que está bom e está bipando e eu vou dizer que o fusível está em curto. Então, com isso, eu quero exortar o meu amigo que está do outro lado, que quer aprender a eletrônica de reparação das placas eletrônicas. Em primeiro lugar, é claro que depois de aprender aqueles princípios básicos, de tensão, corrente, resistência, tensão contínua, tensão alternada, aquelas teorias básicas, e logo começar a aprender acerca dos componentes. Muito bem, a ideia desse vídeo aqui não era de ficar muito longo, era simplesmente para poder atualizar o meu amigo aí que está estudando eletrônica a poder fazer isso de uma forma correta e simples e para que não possa levar muito tempo buscando informações de forma errada. Eu vou ficar por aqui, espero que tenha gostado desse pequeno vídeo. Não se esqueça de se inscrever se o meu amigo ainda não é inscrito no canal, ativar aí o sininho das notificações para receber os nossos próximos conteúdos em primeira mão e deixar ficar aí o seu like. Meu nome é João e prometo voltar na próxima oportunidade com mais conteúdos relacionados. Tchau!